Vamos começar a lição 27, intitulada como O Caluniador, do livro Mensageiro. Na lição anterior, a 26, então foi falado que o Alfredo estava ali conversando com numerosos subordinados dele ali, escutando as suas lamentações, os seus interesses e tentando reeducá-los, a respeito de pensamento. E na lição 27, já que o Alfredo estava lá cuidando dos subordinados lá, Aniceto chamou André Luiz e Vicente para fazer um novo ensinamento. Narra aí o André Luiz que eles desceram para uma pequena construção isolada e avançou ali por algumas câmaras. E o instrutor abriu uma porta ali e André Luiz fala que eles viram um louco ali, que parecia irritado, fixou o olho neles e gritou, fortemente, gritou estentoricamente. E Aniceto, porém, ao cumprimentar ele atencioso, disse assim: "Como vai, Paulo?" E aí o André Luiz fala assim, que as palavras, ao que ele sentiu, emitiram certo fluxo magnético. E o enfermo revelou uma modificação, certo? Aquietou de súbito e sentou calmo. Apesar dele continuar trêmulo e espantadiço, ele ficou tranquilo. Aí Aniceto volta a perguntar para ele: "Tem sentido melhoras, Paulo?" E perguntando isso, André Luiz fala novamente que Aniceto toca no ombro do amigo e, ao contato pessoal de Aniceto ao doente, mostrou para ele algum raciocínio e respondeu que estava melhorando, graças, Aí Aniceto, vendo que ele não completou a frase, aí Aniceto deu aquela força moral para ele, Falou: "Termina?" Aí ele, com muito sacrifício, fez um enorme esforço e disse: "Graças a Deus", Tipo, bem pausado. E aí diz que André entrou numa meditação dentro dele ali e ficou pensando, quando ele estava ali no nosso lar, que ali a Narcisa atendia aquele pessoal ali de sofrimento, e ele começou a lembrar aquilo ali. Mas ele fala também que Aniceto, percebendo as íntimas considerações dele, falou: "Vem a diferença entre os que dormem, os que são loucos e os que sofrem?" Aí eu vou dar uma pausinha aqui pelo seguinte: a gente vê aqui o poder que um espírito elevado tem a respeito dos que são menos, Você vê que o Aniceto aqui, assim que o rapaz dá o grito, Paulo dá o grito, o Aniceto cumprimenta ele se acalma. Que o André Luiz falou assim: "Ao que eu vi, que eu senti, assim que o Aniceto falou, Paulo se acalmou." Aí depois o Aniceto pergunta novamente: "E aí, vai bem?" Pôs a mão no Paulo e ele teve mais raciocínio. E aqui também o André Luiz estava pensando, e Aniceto também, já dentro do pensamento dele, já ficou sabendo, já veio o que ele estava pensando naquilo lá e já pulou para um esclarecimento. Então ele pergunta aqui essa diferença entre os que dormem e os que são loucos. Aí ele traz aqui que no
no nosso lar não tenha as duas partes primeiras, que seriam os que dormem e os que são loucos, só os que sofrem, trazendo para nós uma mensagem a respeito disso, né? Que é necessário que a gente fique sabendo que os que gemem e os que sofrem estão melhorando. A gente sempre olha uma pessoa que está sofrendo, com dó, tal, mas isso aí é um itinerário que eles têm que ter. A partir do momento que eles melhoram, certo? O Aniceto fala aqui que toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Então, quando a pessoa está sofrendo, ela viu que ela estava fazendo alguma coisa errada. Ela viu que tropeçou em alguma parte. Então, dali para frente, começa um raciocínio diferente a melhorar. É isso que o Aniceto passa aqui. E ele fala que é o contrário com os escarnecedores, com os ironistas, com os perturbados. Que eles não registram ainda a dor, certo? Que a gente tem que ter piedade dessas pessoas que ainda não conseguem registrar ainda que está errado, certo? Que fica ali naquela rigidez de entendimento. Então esses escarnecedores, os ironistas, os escarnecedores, encaixa aqui Paulo, certo? Os perturbados, que também encaixa ele também, né? Porque um louco é perturbado, certo? Aí, ele designa aí para o pessoal, para ver o Paulo, que o Paulo, ele estava a caminho da melhora positiva. E fala que ali o Paulo não tem ainda uma consciência exata da situação, mas já chora, já padece dos sofrimentos, das recordações do passado, já sofre por isso. E aí o André Luiz fala que ele recebeu com atenção aquilo ali e lembrou que de fato ali no nosso lar, as únicas pessoas que estavam ali padeciam de sofrimentos atrozes ou revelavam ali pavor das sombras, né? E aí o instrutor, ele fala que o Aniceto nem se preocupa nesse sentido de transformar ali o doente em cobaia, e falou para eles, né, concentre no Paulo a capacidade de visão. Estamos lembrados aí que André Luiz usou a primeira vez a capacidade da visão naquela senhora que relatou aquele assassinato, tudo. Então, o André Luiz falou assim, bom, já que ele estimulou isso, então eu estimulei o máximo possível ali para chegar ao potencial de observação em Paulo. E aí ele começa a relatar o que ele está vendo ali nas reminiscências de Paulo, né? Ele começa a falar que caracterizou ali uma sombra noturna, com surpresa ele divisou ali uma movimentação, vários vultos de mulheres surgiam e despertava enorme admiração a ele. E entre eles, esses vultos aí, ele viu a de Ismália, só que não a Ismália que ele conhecia, a Ismália como doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam ali igualmente, com desesperação, e notou também a imagem de Alfredo, a evidenciar ele também cansaço, extrema velhice prematura. As vozes misteriosas se faziam ouvir ali. Ele fala que chovia ali, né? Maldições e blasfêmias na cabeça de Paulo. Que as mulheres ali aparecia que estavam acusando ele. Que os homens perseguiam ele ferozmente. E tudo isso no mundo interior dele, daquele enfermo lá, tudo dentro da mente dele. E aí, observando que Ismália e Alfredo se movimentavam
ali naquele ali, ele falou que não aguentou, que na mesma hora ele parou, saiu ali daquele transe que ele estava e foi perguntar para o orientador, né? E a pergunta dele foi a seguinte: como explica esse fenômeno? Eu estou assombrado, né? E antes que ele continuasse falando alguma coisa, o Aniceto já falou para ele: já sei, você está admirado aí de ver a Ismale, seu esposo, na reminiscência do enfermo. Aí, antes da perplexidade de André, ele começa a lembrar o André, falando assim: você lembra da história de Alfredo? Então, nós já lemos, já estudamos a história de Alfredo, tudo como Alfredo faliu na sua existência e tal. E aí ele apresenta, falou: ó, Paulo, ele é o falso amigo que arruinou o lar de Alfredo. Aí ele continua, e Paulo não só arruinou o lar de Alfredo, e sim de várias pessoas, né? Ele atrapalhou várias senhoras, vários amigos, e acabou com vários santuários domésticos. E observando ali Alfredo e Ismale desesperada, nas recordações dele, nas imagens do caluniador, que são os próprios olhos do caluniador que via aquilo ali. Que ele fala, Aniceto fala ali, que os amigos que estão ali naquele posto, já evoluíram, já transpuseram a fronteira da mágoa, já escaparam dos monstros do ódio, mas mesmo assim, hoje ele se veste de luz, mas mesmo assim, Paulo vê em eles com aquela imagem que ele sempre colocou na cabeça, diz que é para o escarnimento de suas culpas. Aí a gente vê, né, a oportunidade da gente está colocando isso na nossa vida, né? Os amigos aqui já evoluíram, já escaparam dos monstros dos ódios, já saíram disso aí tudo, né? Já se veste de luz. De agora para frente, a gente vai ver que Alfredo, ele poderia ter modificado o seu futuro, mas ele, com a raiva, com o ódio que ele teve de Paulo antes de desencarnar, isso desencadeou essas coisas, né? E Aniceto fala aqui que um criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, que aquilo lá sempre fica na sua mente, né? E ele fala aqui que é tanto nos ciclos desencarnados, como aqui na paisagem real do espírito, no campo interior de cada um, né? Que nós todos vimos os fatos com a criação mais íntimas de nossa alma. Certo? Tudo que nós fizemos vai estar gravado ali, não tem jeito de desviar disso aí. E aí, Aniceto vendo a dificuldade de André de compreender isso aí, ele começa uma explicação melhor. Aí ele explica, fala assim, ó, é a mesma coisa que a gente vê na crucificação do Mestre Divino, né? E a gente sabe que Jesus, assim que saiu da crucificação, que morreu, ele foi lá para a glória sublime após o Calvário. Que, entretanto, a gente vê ele ainda pendurado na cruz, martirizando ali pelos nossos erros, flagelados nos açoites. E ele fala que isso aí é uma visão interior que nos compele. Porque ele fala que isso aí, a condenação de Jesus foi coletiva.
Foi todo mundo que crucificou Jesus. Não foi o pessoal de Roma, nada. Foi nós. Foi os próprios pessoas que estavam ali que crucificou. Então que nós íamos ainda levar isso aí a partir do momento que a gente nos sentir com a luz divina da redenção, que nós vamos parar de ver um Jesus como a gente ainda vê, né? Então aí André fala que aquele esclarecimento não podia ser mais lúcido, né? Diz que ele tinha sentia ali diante nobre revelação. Então aí ele fala pra gente aqui a respeito do seguinte: o dever possui as bênçãos da confiança. Que, né, quando você cumpre o seu dever, todo mundo confia em você, certo? Mas que a dívida tem o fantasma da cobrança, né? E isso aí seria legal a gente estar guardando em nossas mentes. Então, aí readquirindo a serenidade, André Luiz pergunta: mas e Paulo veio casualmente a este posto? Perguntando aí se Paulo apareceu lá naquele posto assim, deu certo de Alfredo trabalhar lá e aparecer lá. Aniceto explica aqui que não, que o próprio Alfredo que sentiu a necessidade de disciplinar o coração. Então, quer dizer, aí eu comecei, depois de ler umas 10 vezes aqui, eu comecei a raciocinar, né? O errado no plano terrestre, pela história de Alfredo, era só Paulo. E por que aqui o Alfredo tem que disciplinar o coração? Disciplinar o coração. Aí, esses dias aí nós estávamos no culto familiar e caiu a lição 84. Eu achei assim, legal. Tá passando ela também para discernir, né? E, casualmente, o livro é chamado de Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. A lição é Levantemo-nos. Então aqui a lição relata que Jesus, antes de sair da lavação de pé dos discípulos, tal, ali naquela coisa, que ele, para ir para a oração lá no horto, ele faz essa frase, né? Levantai-vos, vamos daqui, no Evangelho João 14:31. E Emmanuel fala que isso traz um raciocínio legal para a gente, porque os homens do mundo costumam procurar a movimentação da vitória fácil, atirando ali em lutas ali para suprir ali as suas necessidades aqui no plano terrestre, trocando de domicílio, um domicílio melhor, na expectativa de melhoras infame. Que Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Aí ele fala que Jesus saiu ali do conforto de uma festa que era Páscoa, véspera de Páscoa, para quê? Para ser dilacerado pelo gesto de Judas. Que ele distanciou ali do local ali, para ir para a flagelação e para a morte. Aí ele remedia aqui o negócio, ele fala assim, ó, naturalmente, a gente sabe que ele partiu para a glória, para o encontro do Pai. Mas ele fala assim, mas é que nós precisamos destacar o seguinte: a viagem que Jesus fez daquele ponto até a crucificação. Que ele foi de encontro, ao sofrimento. Ele não fugiu do sofrimento.
Então, ele fala ali que ele foi para a glória suprema. Mas ali a estação de marcha ali é muito educativa. Aí ele começa a narrar como Jesus, né? Getsemane, quer dizer, foi lá para o horto orar. Cárcere, foi preso, certo? Depois, enfrentou o pretório, que é apanhar, o castigo do chicote. Depois, a via dolorosa, passar por meio de pessoas que ele só tinha ajudado e as pessoas querendo escarnecer ele. O Calvário, né? E depois a crucificação. Então, esses são os pontos que Jesus enfrentou. Aí ele fala aqui que normalmente, na atualidade, inúmeros de cristão, eles não falam de pessoas aqui na terra, fala de cristão, aguarda a possibilidade da viagem, dessa viagem que Jesus fez, sobre almofadas de luxos e do menor esforço. Então essa lição aqui vem falar exatamente isso aqui. E aí, agora nós vamos começar a ver uma trajetória que Alfredo teve, né? Nosso amigo aqui, antes de ser, que dirige a casa, essa casa abençoada aqui, quando ele se desprendeu do mundo, sobre intensas vibrações de ódio e desesperação. Então, quer dizer, aí a gente vai ver também o tempo que Alfredo sofreu com tudo isso. Porque ele fala, sofreu muitíssimo nos primeiros tempos. Quer dizer, ele não narra uma distância, um tempo, um ano, um mês, certo? Sofreu muito aos primeiros tempos, embora ele nunca foi abandonado pela esmalha, ele fala aqui, para abnegada companheira. Mas Alfredo, todavia, ele não conseguiu ver a esmalha enquanto ele se não desvencilhou dessas baixas manifestações de rancor. Então ele precisou se educar ali no sofrimento, tirar o rancor do coração dele, para que ele via ali alguma luz, né? Então aí ele fala que, socorrido no campo da paz, compreendeu as próprias necessidades, né? Ele tinha necessidade do quê? De reeducar, de tirar o ódio do coração. Mas ele tinha ódio no coração por quê? Por causa de Paulo, por causa dos acontecimentos ali, certo? Então ele teve que percorrer uma trajetória que ele poderia ter perdoado Paulo, quando Paulo chamou ele lá na beira da cama e confessou tudo. Quando ele confessou tudo, se ele tivesse com o coração harmonioso, ele tinha perdoado Paulo e tinha, encurtado o caminho dele. Aí ele fala aqui, tão logo adquiriu algum mérito, né? A gente vê pelo estudo que nós fizemos no nosso lar, o André Luiz, para conseguir algum mérito, para pedir alguma coisa, demorou um tempo, né? Demorou um tempo legal. Então aqui a gente vê também que ele teve que adquirir algum mérito para interceder pelo amigo infiel. Pelo amigo infiel. Aí depois, o que ele teve que fazer? Que teve o consentimento, ele foi buscar. Ele foi buscar o Paulo lá. Fala aqui, recanto abismal, né? E depois, tão nobremente, se dedicou ao aperfeiçoamento de Paulo? Não, de si mesmo, ele fala assim. Aí ele se dedicou ao aperfeiçoamento dele, consertando o coração dele, o sentimento dele. Foi aí que ele conquistou a posição de administrador do posto de socorro. Bom, aí ele falou que trouxe lá o Paulo na sua companhia e trata-o hoje como irmão. Aí ele alerta, falou assim, veja bem, não julgue
que o marido de Ismália conseguiu essas vitórias espirituais tão somente pelo fato de desejar. Não, aí ele fala a trajetória do Paulo, que ele desejou tirar do coração dele o ódio, que ele procurou o que causava aquilo para o coração dele, foi lá, buscou Paulo lá nesse abismal, depois ele alimentou e agora permanece na realização. Então isso aí, a gente tem que ver uma dimensão de tempo que Alfredo demorou para isso. Porque Aniceto fala assim, ó, há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Diariamente. Então, quer dizer, muitos anos conversando com uma pessoa que só fez mal para você, que só te fez você sofrer. Aí ele começa falando aqui, ó, nos primeiros tempos, também não dá espaço de tempo. Nos primeiros tempos, aproximava do enfermo como necessitado de reconciliação. Alfredo que estava necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde que ele adquiriu o entendimento, aí ele começou a comparar a vidinha dele com a vidinha de Alfredo. Quem que estava mais sofrendo? Certo? Ele que estava servindo o Paulo ou Paulo. Então, quer dizer, aí ele, através desse entendimento, ele conseguiu experimentar aí a piedade, ter dó de Paulo. Ter dó de Paulo. E logo após, aí sim, ele começou a ter simpatia pelo Paulo. E aí, ele fala, presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime. E hoje ele considera Paulo como irmão dele. E aí, fazendo uma pequena pausa ali, ele fala, né, a respeito do ensinamento de Jesus, né? Que, ó, aí vocês veem que o ensinamento de Jesus quanto ao batei e vos abrirá é muito extenso isso aí. Que fala que aqui no plano carnal, né, a gente fala, ó, faz uma oração, pede para Deus que Deus te ajuda. Aí você faz a tua prece pedindo todos os teus interesses externos. E aqui, sempre, ele fala assim, ó, sempre procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, a erraticidade, aqui no plano espiritual, temos que bater a porta de nós mesmos, né, para encontrar a virtude verdadeira da iluminação. E a gente começa a entender aí que a gente sofre por nós mesmos. É por nós mesmos. Se a gente magoou com alguém, a gente tem que tirar esse mal. A gente tiver alguma mágoa de alguém, a gente tem que consertar isso aqui na carne. Porque senão nós vamos ter aquela trajetória, a mesma trajetória de Alfredo. Então aqui ele fala, é isso aí, que a gente tem que procurar a iluminação nossa, não importa que a pessoa. O que mais que Paulo fez? E quem que teve que consertar? Foi Alfredo que consertou. Consertou porque senão ele não ia para frente. Aquele pessoal todo também não consertou tudo, né? Aquele pessoal que estava na reminiscência deles lá, eles falam que ele já tinha passado, já não tinha mais ódio, não tinha mais rancor dele. Mas ele via como eles tivessem rancor. Aí, Vicente ali que não estava, não tinha abrido a boca ainda, indagou, né? Mas e Paulo? Todavia, permanecerá aqui, indefinidamente, aqui no posto? Aí, o Aniceto fala assim, não, Paulo voltará em breve à terra. Aí vem a lição maior para a gente colocar realmente. Ismália tem feito em seu favor inúmeras intercessões.
Quer dizer, Ismália também, que foi prejudicado por Paulo, estava intercedendo em favor de Paulo. Por quê? Olha aqui, ela não deseja que ele retorne à razão e se sinta humilhado. Então ela quer que ele reencarne antes de ter o sentimento de ter sido ajudado por aquelas pessoas que ele mais prejudicou. A preocupação dela. E a gente, às vezes, quer perdoar uma pessoa, eu vou perdoar ela, mas ela tem que vir falar comigo, ela tem que se desculpar depois, aí eu vou perdoar ela. Ela tem que ver o erro dela. E aqui Ismália não, Ismália fala assim, não, eu não quero que ele tenha esse constrangimento de receber, da claridade plena da sua razão, ele vê que está ajudando com as pessoas que ele mais pisou, né? E aí entra outro personagem aqui, ó. Uma irmã que por ele caluniado no mundo já voltou ao círculo carnal. E aí Ismália pede para ele, para receber Paulo como filho. E há certamente, né, um pedido de Ismália, e com a mente de uma irmã dessa que já está esclarecida, certamente ela vai dar oportunidade de Paulo. Só que a gente começa a imaginar, né, que situação que vai ser um filho desse, né? Situação que vai ser um filho desse. Então, isso é o que a lição traz para a gente, né? Para a gente raciocinar que é um ajudando o outro. Não importa o grau que a pessoa está errada. Nós temos que ajudar. E a lição é isso. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe para vencer essas batalhas que nós ficamos sabendo agora.